Você tem verdadeiramente uma mente mestra sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela. Não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Preste atenção nesse trecho aqui. Não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. O que estraga a ação de Deus em nossa vida? Essa operação. A nossa forma de pensar, a nossa mente, a nossa falta de fé. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. É a parte 6 da carta 1 do livro Cartas de Cristo. Esse livro sensacional, um dos livros mais sensacionais sobre expansão de consciência e espiritualidade. Aconselho que você leia o livro. Temos aqui já uma playlist da carta 1. Esse é o último vídeo da carta 1. Depois desse vídeo eu vou dar uma pausa. Vou trazer outros conteúdos para esse canal. E aconselho que você reassista toda essa playlist. Tá bom? Então vamos lá. A intenção desses vídeos é para a gente integrar todo esse conhecimento. A gente vai falar nesse vídeo como Jesus fazia os seus milagres. Qual era o estado de consciência de Cristo? Ele fala que apenas realizou os seus milagres porque percebeu que o reino de Deus estava dentro dele e que sempre poderia contar com Pai Criador, que ele chama de Pai Criador, que trabalhava nele e através dele. Ai, tá calor. É que ele fala para a gente se lembrar que a nossa consciência individual é um esboço da consciência criativa do Pai. Um ponto muito importante é que ele fala que quando a nossa consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividade. Então, qual é a questão? A questão são as negatividades da nossa consciência que bloqueiam a nossa expressão. Para que a gente se torne esse canal purificado do Pai Consciência Criativa em ser uma inspiração para os outros. Então, basicamente, quando a gente limpa as negatividades, né? Então a gente é esse canal purificado para todos que entram na nossa órbita. Quando a gente conseguir limpar nosso canal, a nossa consciência individual, nós seremos uma fonte de transformação porque passa pela nossa mente essa energia. Que ele fala que se estenderá por meio da sua mente aos seus familiares, vizinhos, a todo mundo que estiver em nosso entorno. E que essa foi a primeira intenção da criação, realmente expressar a consciência criativa universal por meio da nossa mente e do nosso coração. Então, qual é a questão, gente? Qual é a questão aqui, né? É a nossa mente negativa, né? A gente pensando muitas coisas. Mais uma vez, ele reforça essa questão da mente. Já falamos muito sobre isso. A gente vai continuar falando, provavelmente, né? Porque essa é uma grande questão. E sabemos que essa é uma grande questão pelo viés espiritualista de um modo geral, né? Todos os livros que você for ler de espiritualidade, a nossa mente tem um poder tão grande que inclusive pode bloquear essa ação divina na nossa vida. A gente tem esse poder. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso e nós temos Ele dentro de nós. Nós somos Deus também. Temos o reino, como ele fala aqui, o reino de Deus está dentro de nós, né? Deus age através de nós, em nós. Então, esse é simplesmente o nosso poder. E a gente se sente muito sem poder, né? A gente, no fundo, não acredita, como se fosse não acreditamos nesse poder. É isso que mais nos atrapalha. Realmente são os nossos pensamentos, que esses pensamentos, que praticamente, se a gente não se torna muito desperto, muito consciente, muito trazendo a presença várias vezes no nosso dia, a gente vai se preocupar com o futuro, a gente vai julgar o nosso passado,
se entristecer com o passado, e é isso, as preocupações do futuro que geram medo, o medo, né? O medo nos nossos pensamentos, excesso de controle, né? Também controlando, uma coisa que eu estou trabalhando muito, estou fazendo um trabalho de cura, acho que eu não comentei ainda nesse canal, de cura com a chama violeta, e uma coisa que eu estou notando, trabalhando em mim, que é esse entregar mais, né? Eu percebi que eu sempre controlava muito, queria controlar muito como as coisas iriam caminhar na minha vida, controlando com o pensamento, né? E isso é uma luta, né? Isso é uma luta, lutando com a mente para que as coisas sejam da minha maneira. E percebe como a gente tem uma arrogância muito grande, na verdade, né? Uma distorção, e que acaba sendo uma arrogância de achar que nós sabemos o que é melhor para nós, né? A gente tem isso. E só a espiritualidade, só realmente esse trabalho contínuo de entrega, de entregar para Deus, de entregar para os mestres ascensionados, para a espiritualidade, para os guias, para os anjos, seja lá como a gente tem se conectado com essa energia superior, né? Pois nós aqui, como humanos, temos um nível de consciência limitado ainda, nessa dimensão em que estamos. Então a gente tem essa resistência a entregar, né? A gente tem medo, a gente prefere controlar, né? Sempre controlando as coisas, e isso mostra uma grande falta de fé, né? Se a gente realmente acreditasse, talvez você que já tenha lido vários livros, sabe como funciona, como é grande o poder da mente, lei da atração, física quântica, neurociência, espiritualidade em geral, mas na prática, muitas vezes a gente peca muito, né, nesse sentido de entregar e confiar, né? A fé realmente, a gente viu no vídeo passado, que é o grande negócio da vida ali, né? A fé e, assim, a presença, né? A prática de presença. Por quê? Porque senão a mente vem e domina, né, gente? A mente vem e nos domina. Percebe que todos os vídeos, acredito que todos os vídeos a gente tenha citado a mente. Porque a mente é tudo, né? A mente é tudo. Inclusive, a gente pode citar aqui o Caibalion, a lei do mentalismo. O todo é mental. E a gente começa esse vídeo falando sobre isso. O título é sobre isso, que é que a gente tem uma mente mestra que nos sustenta. Essa mente mestra é Deus, né? Como ele chama aqui, Pai Criador. A gente vai entender ainda a questão da mãe, tá? Ele vai falar sobre a questão da mãe. Em alguma carta ele fala sobre isso, então se você se incomoda quando ele fala pai, trazendo aí para o masculino, pode ser que te incomode, calma, espera, porque ele vai explicar direitinho essa questão pai e mãe. Então ele fala isso, né? Ele realizava os milagres dele. Tem um trecho aqui muito importante que é o seguinte, ó. Vou ler aqui, ó. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderiam recebê-la. Então, ele percebeu isso. Por quê? As pessoas que pediam a cura tinham que acreditar que iriam receber a cura. Primeiro ele confiou no Pai e pediu ao Pai, ó, falou assim, apenas pediu ao Pai Criador, que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Então ele pedia, primeiro ponto, né? Pedir. Temos que pedir. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio, foi nos dado o livre-arbítrio. Você tem noção de quanto Deus é amoroso? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então a gente veio aqui para experienciar essa vida, para ser Deus, expressar Deus através dessa forma humana. Essa foi a ideia, né? Só que ele deu o livre-arbítrio, ele não exigiu que a gente fosse Deus, que a gente expressasse toda essa consciência incrivelmente elevada, né? Ele, inclusive, ele não está julgando ninguém. Só que existem leis, e as leis universais sempre trazem uma consequência sobre os nossos atos, sejam eles pensamentos, emoções, ações, sempre vai ter consequência. Essa é a lei do causa e efeito, né? Ponto. Não há julgamento de um Deus amoroso que faz isso, porque ele não julga, ele não é humano. Então as pessoas que colocam Deus como um ser, algo dessa forma, na minha visão, não compreenderam Deus.
Então, ele dá o livre-arbítrio. Então, a gente tem que pedir auxílio. Então, aqui, a gente tem que entender que se a gente quer auxílio da espiritualidade, é preciso pedir. Não vai vir se a gente não pedir, tá? Não vem. Porque temos o livre-arbítrio. Ninguém vai intervir na nossa vida se a gente não pedir. Os mestres ascensos, os anjos, não vão fazer isso. Isso aqui é o que eu acredito, mas é o que ele fala também que ele pede, né? Ele fala muito sobre isso. Ele pedia e ele sabia que, através da consciência dele, né? Aqui Jesus Deus irradiaria a sua natureza para a consciência de quem estava pedindo cura. Esse é o processo. Olha só que louco, não era que Deus curava. Deus apenas passava para a consciência de quem pedia cura, para que essa consciência daquele indivíduo tivesse fé, entendeu? E aí, com fé, aquilo seria realizado. Gente, olha o poder da nossa mente. Se eu não acredito, não é. Mesmo que Deus queira. Mesmo que Deus esteja fazendo esse trabalho. Mais uma vez a gente volta na primeira frase. Não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Porque a operação criativa divina, se a gente se mantém aberto para ela, né? Se a gente se mantém crente nela, ela acontece, né? O que impede? Nós não acreditarmos, nós trazermos a negatividade. Imagina que esse tubo de conexão, né, com pensamentos ali negativos, limitantes, vai bloqueando o fluxo. E então ele fala que compreendeu que o pai, consciência criativa, era o trabalhador. A gente já falou também em outros vídeos sobre isso. Ele constantemente trabalha em prol da humanidade. E que ele era eterno e infinito. E nada, olha agora, nada exceto a mente humana poderia impedir que fizesse seu trabalho. Meu Deus. Exceto a mente humana. Mais uma vez, poder da nossa mente. E é isso. Por que a nossa mente é tão poderosa? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Enquanto a gente ficar pensando negatividade, enquanto a gente não acreditar em nós, no que a gente quer realizar, não importa o quanto trabalho árduo, físico seja feito, não vai acontecer. E isso é uma coisa, como eu já falei para vocês, que eu busco muito desenvolver essa fé. Viver assim nesse estado de entrega é um trabalho que a gente vai fazendo, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer controlar. E quando a gente está no controle, quando a gente não entrega para Deus, o que vem? Como a gente não é capaz, né, gente, de... Porque imagina assim, a gente controlando tudo, a gente tá sozinho, E a gente tem que entender que a gente caminha junto com Deus. Se a gente permite isso, se a gente pede, se a gente se permite ser guiado, se a gente entrega e fala, Deus, eu entrego para você isso aqui, que o melhor seja feito, né, da melhor maneira. Quando a gente não faz isso, a gente escolhe caminhar sozinha, né, sozinhos, vai vir o medo, vai vir a preocupação. Isso vai continuar vindo, porque justamente a gente não tem controle sobre o externo. E quando a gente quer estar no controle e não tem controle, a gente sente medo, né? Preocupação, ansiedade, vem disso, né? Porque aí vem o medo junto com a ansiedade, enfim. Então, o estado de entrega e de fé é um estado de descanso, é um estado que você consegue ficar mais presente. A gente precisa fazer essa limpeza mesmo, limpeza não só do físico, né, mas muito emocional, espiritual. Porque a limpeza espiritual, ela atua nos demais campos, nos campos que estão abaixo, que são mental, emocional e o físico, né? Por isso que a limpeza espiritual é muito potente, é muito poderosa. Aí ele fala assim, mas tome nota disso. Eu também soube que, o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado à sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado do seu corpo naquele momento. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os mares divinamente apagados de seu corpo?
Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada, vá e não volte a pecar. O que ele está falando? Não adianta ele promover uma cura se a consciência da pessoa se mantém do jeito que estava e que produziu tal doença, ou invalidez, ou mutilação, como ele disse, né? Então, é a nossa consciência que cria as nossas doenças, as nossas limitações. Se a consciência não muda, não adiantava ele curar aquela pessoa através da consciência divina daquele momento, mas depois ela voltasse para a consciência dela habitual, tá? Então, por isso que ele falava, vá e não volte a pecar. O pecar é isso, é manter a consciência limitada. Ele fala que a gente deve aspirar esse estado de consciência que ele tinha quando esteve na Terra, que é esse estado que a gente deve aspirar, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. Então a gente deve cada vez mais ir treinando isso, né? Treinando essa entrega. Eu tenho feito isso muito com a chama violeta, trazendo a consciência da chama violeta. Eu vou fazer ainda um vídeo falando mais sobre isso, para que a gente possa sentir essa entrega no coração, né? Que seja algo cada vez mais verdadeiro dentro de nós. Para fechar essa carta, ele fala que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai, consciência criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Então, tá falando de doenças, né? Vírus, infecções, mosquitos, portadores, vírus. Tá falando da consciência mundial. O que constrói a consciência mundial é a consciência de cada um, de cada indivíduo, de cada ser humano que está aqui no planeta Terra, né? Como a gente muda a consciência mundial? Através de nós, do nosso exemplo. Só assim é possível, gente. Só assim é possível. Então, qual é o nosso trabalho aqui? Nos curar. Fazer essa cura de crenças, né, essa cura da negatividade mental. Esse é o nosso principal trabalho, para que, se cada um fizer isso, né, se cada um faz isso, olha para si nesse sentido altruísta, que é, eu me curo e assim eu sou um exemplo e eu posso inspirar outras pessoas a fazerem a mesma cura, e assim a gente muda a consciência mundial, né? E aí não adianta a gente só ler livro ou ouvir vídeos, que claro, já é um grande passo, né? Tem gente que não faz isso, que não busca o conhecimento disso, mas se a gente não pratica realmente, traz para a prática, todo conhecimento é em vão, é nulo. Então, muito importante que a gente realmente esteja praticando dia após dia, que é o mais desafiador, porque é o que traz o desconforto, né, gente? É a prática, traz o desconforto, nos tira da nossa zona de conforto. Mas é isso, né? É o preço a se pagar para essa grande mudança planetária que nós almejamos. E aí, para fechar com essa frase aqui, o Pai amoroso está operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. E aqui fechamos a carta 1, às 33h44. Eu vou editar o vídeo, vai ficar menor. O que eu aconselho a você é você reassistir os vídeos. Tá na playlist Cartas de Cristo, dessa carta, né? Então, rever essa carta para integrar mais esse conhecimento e depois você colocar em prática. Sinto aqui, me veio que trarei essas informações sobre uma aplicação mais prática, tá? Estou vivendo esse processo também e em breve transbordo mais sobre isso. Me ajudem a explanar esse conhecimento com a sua curtida, o seu compartilhar desse vídeo, a sua inscrição nesse canal. Obrigada, até mais. Fiquem com Deus.